Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Igreja Batista Brasileira em Washington, D.C. É uma alegria para nós estarmos juntos para estudarmos a boa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nosso desejo é que os estudos aqui trazidos contribuam para a edificação da sua vida. E se você quiser entrar em contato conosco, você poderá fazer isso através dos nossos endereços eletrônicos. Que Deus te abençoe. Vamos à nossa lição? Deus é Salvador. A salvação ela é outorgada por Deus pela sua graça, mediante arrependimento do pecador, através da sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Deus é Salvador. E nós seguimos estudando a revista Compromisso, da editora Convicção. O título da lição de hoje, Deus é Salvador. Vamos orar, vamos falar com Deus, feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor fale diretamente aos nossos corações. Consagramos nossas vidas, nossas famílias a Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. As provisões da salvação de Deus. Romanos capítulo 8, versos de 1 a 17. Sendo a salvação uma outorga do Senhor, o cristão ele pode ter certeza da segurança da salvação, pois é Deus mesmo quem toma a ação de salvar. Isso através de seu Filho Jesus. Segundo a sua soberania e eterno propósito, o Senhor ele intervém na história do homem, tornando os homens aceitáveis, ou seja, satisfazendo completamente aquilo que o homem devia perante a lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, ele vai versar sobre salvação. Vejamos então o que a salvação ela providenciou. Primeiro, um sacrifício perfeito. Verso 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na morte. Jesus ele foi a própria oferta. Por não haver nele mácula alguma, a sua morte ela propiciou o perfeito sacrifício, de modo que a salvação ela é para sempre. Segundo, um ato de justiça pleno, verso 4, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ligado então à perfeição de Cristo, o seu sacrifício ele é pleno, ele é satisfatório. Só o sacrifício de Cristo ele fora capaz de cumprir as exigências da lei de uma maneira plena. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, as exigências da justiça foram plenamente satisfeitas em Cristo. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então a salvação ela é um ato de justiça pleno. Terceiro ponto, uma nova vida. Verso 5 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito vive tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A nova vida em Cristo ela proporciona uma mudança de mente e, consequentemente, também uma mudança de atitude. O estilo de vida muda. De modo que uma mente transformada, ela trará ou ela acarretará uma nova vida, uma vida transformada, deixando para trás os maus pensamentos e as más atitudes e também a própria vontade, para a partir de agora ser guiado pelo Espírito. Uma vida marcada por vida e paz. Verso 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E essa transformação
decorrente da salvação muda a mentalidade do homem que antes pendia para as coisas que levavam à morte, mas agora seguem para aquilo que traz vida. A salvação em Cristo, então, ela nos proporciona vida plena e paz celestial. João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João ainda, capítulo 14, verso 27, deixo-lhes a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os corações de vocês, nem tenham medo. Uma vida no Espírito, verso 9 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito Santo na vida do salvo é a marca que o identifica como filho de Deus. O salvo, então, ele passa a frutificar, vivendo uma vida autêntica, uma vida que anda segundo o Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma vida no Espírito nos dá uma filiação divina. Versos de 14 a 16 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai aqui é uma expressão que aponta como significado paizinho. E o texto continua. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse texto aqui, ele fala de uma nova identidade, como filhos de Deus, mostrando como nossos valores, eles são mudados, eles são pendidos para o Senhor quando a salvação, ela nos alcança. Esse texto ele nos fala também da intimidade que temos com o Pai quando nós clamamos a Ele. A expressão usada aqui, Abba Pai, que significa paizinho, está apontando para a intimidade do salvo com o seu Senhor. E também nos fala da certeza que o próprio Espírito nos dá, uma vez que Ele testemunha a nós, testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ou seja, essa certeza que temos de que deixamos para trás a velha vida e agora temos uma nova natureza. O apóstolo Paulo ele vai ainda falar um pouco sobre essa marca como um selo em sua carta aos Coríntios, sua segunda carta, capítulo 1, verso 22. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Ele nos faz herdeiros e co-herdeiros de Cristo, verso 17 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. A ação salvífica de Deus, ela nos coloca como herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiros de quê? Não das coisas corruptíveis, não apenas de coisas materiais, das coisas desse mundo, mas daquilo que é do alto, daquilo que é celestial. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, meus irmãos, uma vez que nós experimentamos, recebemos a salvação, não devemos viver segundo as coisas deste mundo, mas devemos viver sim, segundo as coisas do alto, aquilo que é de Deus para nós. O nosso padrão de vida muda, o nosso estilo de vida agora é um estilo de vida diferente. Nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. A salvação de Deus nos enche de esperança.
Meus irmãos, eu quero recomendar que você faça a leitura dos versos de 18 a 30 do capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Esse trecho aqui é muito rico, mas eu apenas vou tecer alguns comentários. A vida do salvo, ela não deve ser baseada nas esperanças deste século, naquilo que está ao nosso redor apenas, mas ela deve ser baseada na graça que está em Cristo Jesus. Romanos 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A ideia aqui do texto é que a vida do salvo, ela ainda não está plenamente realizada aqui na terra, mas ela será concluída na glória. E, de fato, o salvo ele terá acesso a uma vida incorruptível, que ainda será revelada. E sob essa perspectiva, o apóstolo Paulo ele vai ensinar que o Senhor ele opera em todas as coisas para o nosso bem. Verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Dessa forma, tudo há de cooperar para o bem do salvo, mesmo as situações que parecem mais desconfortáveis, pois elas hão de gerar amadurecimento, aperfeiçoamento do caráter de Cristo na vida do salvo. Dessa forma, o salvo pode viver plenamente uma vida de esperança nas coisas celestiais. A salvação de Deus nos dá segurança. Romanos capítulo 8, versos de 31 a 39. A salvação, ela é totalmente amparada pela graça e pela misericórdia do Senhor. E à medida que nós cremos nessa verdade, nós temos segurança da salvação. João capítulo 10, verso 28. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Certa vez, o pastor Russell Shedd foi perguntado se o cristão perderia a salvação. E ele respondeu da seguinte forma: depende de quem te salvou. Se foi Cristo que te salvou, então é impossível. Meus irmãos, a obra salvífica do Senhor, através da morte de Cristo como sacrifício perfeito, ela é completa. Ela nos garante segurança da salvação aos que nele creem. No texto que nós lemos aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele nos mostra algumas razões para tamanha segurança. Deus decidiu por nós. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, Ele decidiu por nós, foi Ele, não nós, que nos fez ovelhas dele. Salmo 100, verso 3. Reconheçam que Ele é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Deus entregou o seu Filho por nós, verso 32. Aquele que não poupou a seu Filho, mas o entregou por todos nós. O preço da salvação ele foi muito alto. Somente a entrega de Jesus para morrer por nós poderia ter pago tal preço. Todas essas provisões para que fosse possível a salvação foram satisfeitas na morte de Cristo. Deus nos dará com Ele todas as coisas. Verso 32. Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? A salvação, ela é muito mais do que um mero estado religioso. Ela nos concede paz, vida plena, esperança, fé, perseverança e a eternidade com o Pai. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Deus nos justifica. Verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E essa justificação ela foi feita na cruz. A justiça ali foi plenamente satisfeita. Não carecemos de ser justificados, pois o Senhor, Ele já nos justificou. O Senhor que é plenamente justo, Ele também é o justificador.
o verso 26 do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos. Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo intercede por nós. Verso 34. Quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo, o Cordeiro de Deus, ele é o nosso intercessor. Ele é o nosso advogado. 1 de João, capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nada nos separa do amor de Deus. Verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Meus irmãos, nada há de anular o amor de Deus pelos homens. 1 de João, capítulo 4, verso 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus nos faz mais do que vencedores. Verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, nós somos mais do que vencedores. Não nos nossos méritos, porque nós não temos mérito algum, mas somos mais que vencedores nos méritos de Jesus. E assim vencemos algo que nunca poderíamos vencer, a morte pelo pecado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos amou. Ainda no verso 37 que nós lemos, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. A nossa vitória é por meio de Deus, que nos amou primeiro. E esse amor é um amor prático. O Filho de Deus se tornou filho dos homens, se tornou um humano, para que nele nos tornássemos filhos de Deus. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, relembrando esse tópico, os motivos que o apóstolo Paulo apresenta aqui para a segurança da salvação: Deus decidiu por nós, Deus entregou o seu Filho por nós, Deus nos dará com ele todas as coisas, Deus nos justifica, Cristo intercede por nós, nada nos separa do amor de Deus, Deus nos fez mais do que vencedores e Deus nos amou. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Romanos 9, versos de 1 a 33. Deus não nos salva porque nós sejamos bons. Ele nos salva porque Ele é bom. No capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo aqui ele vai tecer alguns comentários sobre a salvação. Ele está aqui esclarecendo sobre a salvação. Primeiro, ser judeu não torna ninguém apto à salvação. Versos 4 e 5 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo. Bendito seja para sempre. Amém. O fato aqui é que o apóstolo Paulo era um verdadeiro israelita, mas ele sabia que isso não fez dele um salvo, pois apenas cumprir ritos e leis não é algo suficiente para a salvação. A salvação ela é pela graça, por meio da fé em Jesus Cristo. A salvação é um ato milagroso de Deus. Romanos 9, verso 9. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho.
O apóstolo aqui ele está comparando com a história da gravidez milagrosa de Sara, que era estéril. Então, ele está nos ensinando que a salvação é um ato milagroso. E como ato milagroso, ela só pode vir da boa e poderosa mão do Senhor. A salvação é um dom de Deus e as obras dos homens são insuficientes. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, versos 11 e 12. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Fazer obras é algo bom, sim, mas nós devemos fazer obras como uma demonstração da nossa fé. Porém, obras apenas não são suficientes para a salvação. Laços de parentesco e de sangue não garantem salvação. Verso 13, capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Não basta ser parente, não basta ter um laço de sangue com alguém que seja salvo. Isso em nada garante a salvação. Cada um deve ter a sua própria experiência salvífica com o Senhor. A salvação redunda na glorificação de Deus. Versos 16 e 17. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Na salvação, nós não somos exaltados, mas o poderoso nome do Senhor, esse sim é exaltado. A vontade de Deus faz da salvação um fato. Verso 19, a parte B. Pois quem resiste à sua vontade? Não há quem resista à vontade soberana de Deus, o Senhor que tem todo o poder. Somente através da sua vontade nós somos feitos co-herdeiros juntamente com Cristo. A salvação não cabe na razão humana. Verso 20, capítulo 9. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? Ninguém sabe os intentos do Senhor. Eles são muito maiores do que nós, muito maiores do que o nosso simples entendimento. O plano de salvação e a sua execução é algo inteiramente divino. A salvação nos faz um povo amado do Senhor. Verso 26, capítulo 9, carta de Paulo aos Romanos. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Quando nós recebemos do Senhor a salvação, a sua graça e o seu amor nos fazem seu povo, filhos amados do Senhor. A salvação dos pecadores preservou Israel. Verso 29. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus cumpre os seus planos. Ele zela pela salvação. Ele preserva os seus, assim como foi com o povo de Israel, por amor ao mundo, para que o povo de Israel fosse uma luz para os povos. A salvação é um ato da justiça pela fé. Romanos 9, verso 30. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. A salvação ela não está na esfera da justiça humana, mas ela é algo que se encontra na esfera da justiça divina. Isaías capítulo 64, verso 6. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. A salvação, como eu disse, ela é um ato que se encontra na esfera da justiça divina, que excede sobremaneira a nossa justiça. A salvação de Deus e as suas benesses. Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10.
Leia os versos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. O apóstolo Paulo aqui está iniciando o seu texto apresentando 2 pontos centrais: quão pecadores nós somos e quão amoroso Deus é. E é diante dessas 2 verdades que a salvação se manifesta. Salvação que é pela graça divina. E a salvação, ela tem benesses. Vejamos aqui algumas delas. Riqueza de sua misericórdia. Efésios capítulo 2, verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. O Senhor, ele é misericordioso com o homem pecador. Mas isso não quer dizer que Deus não há de ser justo no acerto de contas. Mas a sua misericórdia nos permite receber a salvação que ele tem para nós. Lamentações capítulo 3, verso 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Grande amor. Efésios capítulo 2, verso 4. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. A salvação, ela é um grande presente, fruto do amor de Deus. Romanos 5, verso 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Vida com Cristo. Efésios 2, verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Jesus, ele veio para que nós, que antes estávamos mortos em nossos pecados, tivéssemos vida e vida em abundância. O texto que já lemos hoje, João 10:10, diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Lugares celestiais, verso 6 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A salvação, ela nos entrega um grande presente que não tem a ver com as bênçãos aqui desse mundo, mas ela se refere a lugares celestiais. Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E o apóstolo Paulo, ele elucida para os seus leitores a fonte da salvação. Efésios capítulo 2, verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A salvação é um dom, um presente que nós recebemos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Não é por mérito algum nosso, mas exclusivamente porque o Senhor nos ama. Irmão, o Senhor te ama. Deus é Salvador. Hoje eu quero terminar essa lição orando especificamente por salvação. Talvez você até nos acompanhe aqui, mas ainda não tenha tido uma experiência real, uma experiência de salvação, a experiência de entregar a sua vida a Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos. Querido Deus, agora eu oro por aqueles que estão ao alcance da Tua Palavra, ao alcance dessa lição, clamando que haja salvação. Aqueles que ainda não entregaram sua vida a Ti, ó Pai, através da fé em Cristo, que isso possa ser feito hoje. Que não haja espera, que não haja demora, mas que a partir de hoje essa vida possa estar diante de Ti,
possa estar com o nome escrito no teu livro, Pai. Pai, traga a certeza, cele essa vida com o teu Espírito Santo. Traga, como eu disse, a certeza da salvação, que não é por mérito algum nosso, mas é simplesmente pelo teu amor manifesto às nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém.